Se você está assistindo a este vídeo agora, respira fundo e presta atenção. Você está aqui por causa de um milagre que começou há bilhões de anos. Sim, bilhões. E acredite, entender essa história vai mudar a forma como você enxerga a vida, o planeta e a si mesmo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e, por favor, assista até o final. Porque hoje você vai descobrir como a vida surgiu, evoluiu e chegou até você. E por que essa história ainda está sendo escrita. Vamos juntos? Se estamos aqui hoje, é graças à estabilização de algo aparentemente simples, mas absolutamente essencial, a órbita da Terra. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, uma dança cósmica reuniu partículas, poeira e rochas em torno de uma estrela jovem que chamamos de Sol. Com o tempo, esse caos gravitacional formou planetas. Um deles era a Terra, e sua órbita quase circular, estável, possibilitou as condições ideais para o surgimento da vida. Giramos ao redor do Sol a cada 365 dias e algumas horas. Mas nessa trajetória de bilhões de anos, muita coisa aconteceu, inclusive o nosso surgimento. Nós, seres humanos, temos uma tendência a nos considerarmos especiais, e somos, em muitos aspectos. Mas não somos os primeiros a deixar nossa marca no planeta, nem seremos os últimos. A verdade é que a vida já se reinventou inúmeras vezes antes de nós, e pode continuar fazendo isso, com ou sem a nossa presença. Cada forma de vida é uma manifestação única de um princípio comum. A árvore no quintal, a folha caída no chão, a bactéria invisível a olho nu, todas fazem parte do mesmo fenômeno, a vida. Tudo começou de forma quase imperceptível. Não existia vida como conhecemos, existiam apenas moléculas em meio a oceanos primitivos. Mas em algum momento, essas moléculas começaram a se replicar. Elas conseguiam fazer cópias de si mesmas usando outras moléculas do ambiente. Isso aconteceu há cerca de 3,8 bilhões de anos, provavelmente perto de fontes termais submarinas, onde a energia geotérmica impulsionava reações químicas complexas. O surgimento dessas moléculas replicadoras foi o primeiro passo para a vida. Mas essas moléculas sozinhas eram vulneráveis, elas estavam expostas em um ambiente agressivo, repleto de outras substâncias instáveis. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Elas passaram a se proteger dentro de estruturas chamadas membranas plasmáticas. Essas membranas formaram pequenos compartimentos, separando o ambiente interno do externo. E dentro dessas bolhas, as reações químicas puderam acontecer de forma mais controlada. Estavam criadas as primeiras células. Um pequeno lago, isolado do oceano, mas ainda em comunicação com ele. Essa foi a origem da célula, o ponto de partida para tudo que viria depois. Essas células não eram perfeitas. Elas copiavam seu material genético, mas as cópias nunca saíam exatamente iguais. Cada nova célula era uma versão um pouco diferente da anterior, e isso fez toda a diferença. Em um planeta em constante transformação, essas variações ofereciam vantagens específicas em diferentes regiões e condições. Aquelas com características mais adaptadas sobreviviam e se reproduziam. Isso se repetiu trilhões de vezes, por bilhões de anos. A vida foi se multiplicando, evoluindo, se diversificando. Mas a maior revolução ainda estava por vir. Células começaram a se fundir, a viver juntas, umas dentro das outras. Essa interação íntima entre seres diferentes deu origem a um novo tipo de célula, a célula eucariótica. Ela não só possuía membranas, mas também organelas internas, como a mitocôndria, que funcionavam como pequenos órgãos celulares. Essas células complexas tinham capacidades que as simples não tinham. Elas podiam explorar novos ambientes, resistir a mudanças e realizar tarefas mais elaboradas. E como se não bastasse, essas células complexas começaram a se unir, literalmente. Algumas passaram a se organizar em grupos, onde cada célula tinha uma função específica.
Algumas protegiam o grupo, outras obtinham alimento. Surgia assim a vida multicelular, um novo salto evolutivo. Agora os organismos podiam crescer, se mover, se especializar, e foi assim que 400 milhões de anos depois aconteceu o que chamamos de explosão do Cambriano. Essa foi uma das melhores explosões da história. Não foi de destruição, mas de criação. Um verdadeiro festival de vida. Os registros fósseis dessa época mostram uma diversidade imensa de formas, tamanhos e estruturas. Surgiram animais com exoesqueletos, olhos primitivos, patas articuladas. Os trilobitos, por exemplo, são um dos fósseis mais comuns dessa era. Tanto que ainda hoje podem ser encontrados em feiras de rua em algumas partes do mundo. Mas toda essa vida ainda estava debaixo d'água. A terra seca era um enorme deserto de rochas e poeira, sem plantas, sem animais, um ambiente inóspito. Mas há 500 milhões de anos, alguns seres começaram a explorar a superfície. Saíram das águas rasas, das praias e arriscaram seus corpos na terra firme. Procuravam abrigo, proteção contra predadores. Naquela época era fácil, não havia predadores em terra, porque não havia nada em terra. Mas onde há desafio, há oportunidade. Foi então que as plantas começaram a colonizar o ambiente terrestre. Isso aconteceu há cerca de 465 milhões de anos. Elas foram as pioneiras, e ao oferecer alimento na superfície seca, abriram o caminho para os animais. Comida em terra significa que não era mais necessário viver perto da água. A vida começou a se espalhar. Aos poucos, os primeiros insetos surgiram. Depois vieram as plantas com vasos condutores, como as samambaias. E só há 180 milhões de anos apareceram os primeiros mamíferos. Criaturas com pelos, sangue quente, capazes de alimentar seus filhotes. E mais recentemente ainda, há cerca de 130 milhões de anos, surgiram as flores. Essa diversidade toda, com a qual estamos tão acostumados, é algo extremamente recente se compararmos com os 4,5 bilhões de anos do planeta. E agora vem a parte que mais nos intriga: a origem da nossa espécie. O nosso gênero, o Homo, surgiu há cerca de 6 milhões de anos. Em comparação com a história da Terra, isso é como os últimos segundos de um dia inteiro. Desde então, esse gênero foi se diversificando. Algumas espécies desapareceram, outras sobreviveram, até que surgiu a Homo sapiens, nós. Com o surgimento do Homo sapiens, a vida deu um salto de complexidade, não biológica, mas cultural. Começamos a moldar o ambiente à nossa volta. Usamos ferramentas, fogo, linguagem, símbolos. Aprendemos a cooperar em grupos, a construir abrigos, a domesticar animais, a cultivar plantas. Exploramos montanhas, desertos, florestas e tundras, e sobrevivemos ao frio roubando a pele de outros animais. Armazenamos água no deserto usando cabaças enterradas. Cada obstáculo foi uma oportunidade para a adaptação. Mas mesmo com toda essa capacidade, não conseguimos retornar ao oceano, aquele mesmo ambiente onde tudo começou. Isso mostra que, por mais avançados que sejamos, ainda temos nossas limitações, e elas nos lembram de algo fundamental. Somos profundamente dependentes de um planeta equilibrado, ar limpo, água potável, solo fértil. Sem isso, não há tecnologia que nos salve. Entender nossas limitações é também entender nosso papel. Cuidar da Terra não é uma questão de política, de opinião ou de escolha, é uma questão de sobrevivência. Se quisermos estar aqui para ver o próximo capítulo da vida, precisamos garantir que ele seja escrito. E ele só será escrito se houver páginas suficientes. Páginas verdes, azuis, cheias de ar puro, biodiversidade, equilíbrio. Quem sabe quais formas de vida existirão daqui a 100 milhões de anos? Talvez criaturas que nem conseguimos imaginar. Talvez inteligência em formas desconhecidas. Talvez descendentes de nós mesmos. Ou talvez nada. Depende do que fizermos agora.
O futuro da vida ainda está em aberto. A vida é uma história que está sendo escrita. E nós não somos apenas leitores, somos personagens, somos coautores. Cada ação nossa é uma linha nesse livro, cada decisão, uma palavra. E eu fico feliz de compartilhar essa história com você, porque ela é sobre todos nós. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Agora é a sua vez de agir. Curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama. Vamos espalhar essa mensagem, porque quanto mais gente entender a importância dessa história, maior a chance da gente ter um futuro digno dela. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!